Olá a todos, estamos aqui começando agora com convidados internacionais, mais um episódio do nosso podcast, do Late Night Oncology Show. Hoje estamos com a casa cheia aqui, muitas pessoas, muitos convidados. Temos um convidado internacional e também um oncologista muito promissor aí na oncologia brasileira, o rei da mama e dos girassóis também, o cara que entende mais de mama e de planta que eu conheço no Brasil, que fora No do Brasil. Brasil. É o Evandro, obviamente, tá? Eu sou o Marcelo Coraça, sou oncologista e um dos hosts aqui. Eu vou passar a palavra rapidinho para o Dr. Eric e do Dr. Tiago para eles se apresentarem e a gente já apresenta os nossos dois convidados para a gente começar o nosso tema de hoje, que é para falar sobre câncer de mama HER2 positivo. Dr. Eric, o senhor primeiro, o senhor que é mais jovem. Bom dia a todos, um prazer estar hoje com o Evandro, com o Lucas, com você, Coraça, e com o Thiago. Eu sou o Eric, sou oncologista e mais uma vez prazer estar com vocês para gravar esse episódio. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Thiago Bueno, sou oncologista clínico. Tiago, você ficou no mudo por algum motivo. Repita, por favor. Edição depois? Não precisa de edição. Nosso negócio aqui é só se apresente rapidamente. Olá. 2 minutos. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Thiago Bueno, sou oncologista clínico. Maravilha. Então, só pela ordem aí, vamos pedir para o Lucas se apresentar. Pode se apresentar como você preferir. Evandro, depois se apresente, conte um pouquinho quem você é para a gente aí e a gente começa a nossa discussão. Bom, olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, eu agradeço muito o convite. Sou oncologista clínico, atualmente estou em Campo Grande e é um prazer estar nesse podcast que já começou grande aí com a convidado Evandro, que a gente admira muito. E você, Evandro, por favor, se apresente, conte quem você é. Se você quiser contar um pouquinho da sua história, fica à vontade. Tá bom. Olá a todos, muito obrigado pelo convite inicialmente. Meu nome é Evandro Zambuja, como vocês sabem, eu sou um oncologista brasileiro, nasci em Caxias do Sul, fiz faculdade em Porto Alegre, residência médica em Porto Alegre. Em 2013, eu me mudei para a Bélgica para fazer um fellowship em câncer de mama com a doutora Martine Picard, e desde então eu estou aqui na Bélgica, desde 2013, quase 19 anos. E eu estou responsável por vários estudos em câncer de mama, tenho um programa de fellowship aqui no instituto que eu coordeno, e também estou envolvido em várias atividades da ESMO, da European Society for Medical Oncology, e a partir de agora, janeiro de 2023, eu fui eleito como o diretor do membership da ESMO, 2023-2024. Bom demais. Legal que a gente já teve 2 ex-fellows da Martine Picard agora, né? O Noah já gravou com a gente, o Evandro, acho que a Martine Picard vai ser a maior fornecedora de convidados para a gente aqui. Eu vou deixar o Lucas conduzir, que a gente fez um script junto com ele, porque afinal de contas ele sabe muito mais câncer de mama do que a gente. Então, Lucas, eu vou passar a palavra a você, a gente vai só ficar fazendo besteira, falando umas besteiras. Eu fui contratado para falar besteira, o Thiago contratado para fazer a seriedade, e o Eric, que é o dono do podcast mesmo aqui. Lucas, por favor, fique à vontade para começar. Pô, legal. Hoje, né, a gente vai dedicar o podcast a falar um pouco de câncer de mama metastático HER2 positivo, uma doença que nos últimos anos está muito em voga, principalmente após os resultados dos últimos DESTINs, que surpreendeu a todos nós pela magnitude. E eu queria ver com o Evandro, começar com uma tarefa simples, para ver se ele consegue resumir a história, né, dessa doença HER2 positivo dos últimos 30 anos até aqui. Só 30 anos. 30 segundos, estou brincando. Pode falar. 30 segundos, tá bom. A doença HER2 positiva, tanto no metastático como no precoce, é uma doença muito fascinante. É uma doença que eu estou mais envolvido, que eu estou tratando mais pacientes nessa área. Então, assim, só para falar rapidamente do metastático, desde que se descobriu esse gene, no momento a gente só tinha a quimioterapia, estou falando dos anos 80 e poucos, né? Só tinha a quimioterapia e o prognóstico era muito péssimo, a sobrevida dos pacientes eram de 6 meses. Depois se começou, no final dos anos 80, se começou com trastuzumab, com a quimioterapia, e essa sobrevida aumentou já de 6 meses, então passou de 6 a 12 meses. E depois, mais tarde, veio a grande mudança, que foi o estudo Cleópatra, com o duplo bloqueio do pertuzumab, trastuzumab e taxano. Tá? Então, esse estudo mostrou realmente que
Agora, a sobrevida livre de progressão das pacientes era em 18 meses. Então, a gente conseguiu aumentar blocos de 6 meses a cada vez, 6, 12 e 18 meses. E o mais importante desse estudo foi, sem dúvida, a sobrevida global das pacientes. Teve um aumento de mais de 16 meses de sobrevida global. E na última análise, a gente vê que quase 40% das pacientes do estudo estão vivas em 8 anos, o que é uma coisa surpreendente para pacientes com câncer de mama metastático. Claro que depois do pertuzumab e trastuzumab surgiram outras estratégias, ou durante isso surgiram estratégias como o lapatinib, que foi usado por muito tempo, que a gente não está usando muito mais, e mais recentemente, as duas drogas importantes que estão sendo incorporadas nos algoritmos de tratamento, mas também na prática clínica de todo mundo, que é o trastuzumab deruxtecan, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e o tucatinib também. Tá? Então, acho que os eventos que a gente teve, a gente está tendo muita melhora de sobrevida para os pacientes, sobrevida livre de doença, sobrevida livre de progressão, sobrevida global, e também qualidade de vida. Esses tratamentos novos estão mantendo uma boa qualidade de vida, o que é importante para paciente com doença metastática e vai fazer um tratamento mais prolongado por vários anos. Isso é muito, muito bom. E, Evandro, falando aí, aproveitando o gancho da qualidade de vida, né, e enfatizando agora o deruxtecan, o valor dele ainda é muito, muito alto, né? E quando a gente se embasa através da ferramenta da ESMO MCBS, né, em que o deruxtecan recebeu um score 3, você acredita que ainda a gente necessita de mais estudos para deixar mais claro esses benefícios? Como que você pensa? O que você pensa sobre isso? Acho assim, a gente tem que olhar esse score 3 é um score antigo que foi feito inicialmente com o estudo de fase 2, né? Com os estudos mais de fase 3, isso vai ser renovado e provavelmente isso vai melhorar esse score. Eu estou esperando um score 4, pelo menos. Então, assim, só para lembrar, o trastuzumab deruxtecan, no DESTINY-03, foi comparado com o TDM1, que era a segunda linha de tratamento, que foi o primeiro anticorpo ADC, Antibody Drug Conjugate, que foi criado, o TDM1 que foi utilizado por muitos anos na doença metastática, mas também na doença precoce após tratamento neoadjuvante. E o que se viu que quando a gente dá o trastuzumab deruxtecan, a gente melhora enormemente a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global dessas pacientes. Ainda não tem um dado final da sobrevida global, porque as pacientes estão indo muito bem nesse braço de tratamento. Mas a gente vê respostas 2 vezes maiores, sobrevida livre de progressão bem maior com o trastuzumab deruxtecan, e a qualidade de vida que é mantida. E uma coisa importante, que também os pacientes com metástases cerebrais foram incluídos nesse estudo. Tem uma pequena percentagem e a gente vê também uma melhora de sobrevida. Por exemplo, 5 vezes maior a sobrevida livre de progressão dos pacientes com doença metastática cerebral tratados com trastuzumab deruxtecan comparado com o TDM1. Então, assim, o benefício clínico, ele existe. O termo de custo que tu falou é uma coisa que é preocupante, porque essas drogas novas realmente estão gerando um custo muito alto para a sociedade, para os órgãos pagadores. Então, assim, eu acho que, apesar do custo, a droga, ela tem o seu valor. Tem um valor em termos de eficácia, a tolerabilidade, a gente vai discutir um pouco depois, tem algumas coisas que a gente pode discutir que é um pouco diferente dos outros ADC, como o TDM1, mas eu acho que ainda o preço-benefício, o custo-benefício é válido para essa droga. O que eu acho, assim, os governos vão ter que negociar com as indústrias farmacêuticas para tentar pôr o preço um pouco mais baixo, mas, assim, eu acho que é uma droga que não é o preço per se que a gente deve excluir. Se a gente pode utilizar, eu uso o trastuzumab deruxtecan. Lucas, posso fazer E uma você, pergunta? opa, claro, claro, fica à vontade. Uma dúvida que eu tenho, assim, a gente participou do DB2 e do DB3, aliás, tem pacientes, hoje a gente está gravando, apesar de ser late night, a gente está gravando durante o dia por causa do fuso do Evandro hoje, eu tenho uma paciente para atender em breve que é do DB2, eu sempre confundo qual que é o pré e pós-TDM1, enfim, uma paciente pré-TDM1. Quando eu tento conversar com meus residentes, falando assim, e aí, né, o que a gente... Tem algum motivo, tem alguma situação onde a gente ainda pode usar TDM1 ou assim, a gente pode jogar uma pá de cal em cima da droga, Evandro? O que você acha? Não, eu não acho que tu possa enterrar a droga. Eu acho que é uma droga que funciona, que a gente vai usar ainda um tempo
pós-neoadjuvante, está sendo testado contra o trastuzumab deruxtecan, e no metastático vai ficar uma droga que a gente vai ter mais uma opção de tratamento. Eu acho que hoje a minha ideia a minha segunda linha seria o trastuzumab deruxtecan para as minhas pacientes. Eu só não daria o trastuzumab deruxtecan se tivesse alguma contraindicação, como uma toxicidade pulmonar prévia, ou uma coisa limitante cardiotoxicidade. Mas se a paciente não tem uma contraindicação, eu não vejo por que eu não daria o trastuzumab deruxtecan. E depois, a gente pode mudar a terceira linha de tratamento, tipo, mudar o mecanismo de ação, dar um tucatinib para tentar bloquear, tucatinib com trastuzumab e capecitabina, para tentar bloquear o receptor intracelular, extracelular e mais uma quimio junto. E o TDM1 pode ficar uma opção depois dessa, porque a gente tem dado que mostrando que os anticorpos funcionam um após o outro. Não tem dado claro do TDM1 após o trastuzumab deruxtecan, mas tu tem dado do trastuzumab deruxtecan após o TDM1. Então, assim, eu acho que vai ficar uma opção terapêutica para os pacientes que a gente vai poder utilizar ainda na doença metastática. Eu acho que a droga não vai ser enterrada. Essa é uma pergunta justamente porque a gente tem era justamente isso que eu estava pensando, né? A gente tem dados de deruxtecan pós-TDM1 e assim, a gente tem vários pacientes que ainda estão no protocolo, né? Pacientes que estão aí ciclo 45, 50, uma coisa impressionante. Mas é uma coisa que eu fico pensando assim, será que eu tenho coragem de prescrever um TDM1, ainda mais no cenário onde a gente não tem tucatinib, né? Será que eu tenho coragem de prescrever TDM1 logo após trastuzumab deruxtecan? Provavelmente, né? Eu pensaria em fazer uma outra estratégia para voltar para o ADC depois. Mas é assim, é uma situação que eu ainda tenho bastante dificuldade de raciocinar. Por isso que eu fiz essa pergunta. Lucas, o que você ia falar? Perdão, te interrompi. Não, eu ia só aproveitar o gancho e perguntar pro Evandro mesmo qual o sequenciamento, que ele acabou de falar mesmo, né? Que inicia a segunda linha tende a iniciar a segunda linha com o deruxtecan e provavelmente a terceira linha você faria como terceira linha o TDM1. Seria mais ou menos esse sequenciamento. O que a gente tem feito, a gente tem os guidelines da Sociedade Belga, que a gente escreveu, e tem o uso também da Sociedade Europeia, da ESMO. Então, o que a gente tem feito? A primeira linha de tratamento hoje ainda é o pertuzumab e trastuzumab, a gente não tem dado para tirar isso. A segunda linha, minha opção, é o trastuzumab deruxtecan, pelo benefício de sobrevida livre de progressão, sobrevida global. A minha terceira linha, eu usaria o tucatinib, se não tiver contraindicação, tucatinib, capecitabina e trastuzumab, e o TDM1 poderia ficar por uma quarta linha. Eu tentaria mudar a sequência, quebrar usando um inibidor de tirosina quinase nesse meio tempo, se possível. A única coisa são os pacientes que são em segunda linha, que têm muitas metástases cerebrais, por exemplo. Tem metástases cerebrais que eu não preciso fazer um tratamento local inicial. Essas pacientes talvez eu poderia discutir dar um tucatinib agora e dar o trastuzumab deruxtecan depois. Mas se não, a grande maioria eu faria a sequência pertuzumab, trastuzumab, deruxtecan, tucatinib e depois poderia TDM1 ou trastuzumab com outros químicos. E não dá para esquecer os estudos clínicos, tem novas moléculas que estão sendo testadas, anticorpos biespecíficos, vacinas, várias coisas que estão sendo testadas no R2. Evandro, só um pouquinho, só para o pessoal que está ouvindo aí, você poderia comentar um pouquinho da atividade do deruxtecan em sistema nervoso central e falar um pouquinho mais do sequenciamento nesse subgrupo de pacientes, principalmente com metástase ativa em sistema nervoso central? Eu acho que é importante a gente discutir isso. Então, assim, o trastuzumab deruxtecan tem dado que funciona nas metástases cerebrais, que a gente consegue controlar a metástase, a gente tem resposta, a gente melhora a sobrevida de progressão extracraniana e craniana nesses pacientes. Então, tem dados, mas o número de pacientes incluídos no DB03 foram muito poucos, uns 80 e poucos pacientes. Tá? O dado do tucatinib com metástases cerebrais é mais importante, mais sólido, porque esse estudo, ele incluiu realmente pacientes com, a grande maioria, metástases cerebrais, 480 pacientes com metástases cerebrais, e que não precisavam de tratamento agora. Tinham pacientes que já tinham sido tratados de metástases cerebrais, tinham pacientes com metástases novas do sistema nervoso cerebral, e isso é uma coisa muito interessante, porque nunca foram incluídos tantos pacientes, uma população tão importante de pacientes com metástases cerebrais. Então, esse estudo tem um poder estatístico para a sobrevida global nos pacientes com metástase cerebral.
Então, é o primeiro estudo realmente que mostra que um agente sistêmico pode trabalhar e funcionar bem e melhorar a sobrevida livre de progressão. Do tucatinib, os pacientes que têm metástases cerebrais, o ganho de sobrevida é de mais de 5 meses com o tucatinib, comparado com um bom comparador, que é a capecitabina com o trastuzumab. Então, assim, o dado mais sólido hoje, para mim, da metástases cerebrais, ainda é o tucatinib. Então, a minha preferência, se eu tenho metástases cerebrais, eu vou tentar primeiro o tucatinib e depois eu dou o trastuzumab deruxtecan. Claro, eu tentaria fazer isso. É isso que a gente tem utilizado aqui, é isso que eu coloquei na sequência da ESMO e na sequência da Sociedade Belga também. A gente utilizou essa mesma estratégia. Uma foi o tempo de recidiva, do disease-free intervalo, e o outro foi a presença ou ausência de metástases cerebrais. Mas claro que tem que pensar que são metástases cerebrais que não precisam um tratamento local imediato. Pacientes que precisam de um tratamento local imediato devem ser tratados. E vocês buscam aí... Opa, pode falar. Rapidinho. Aproveitando essa questão do sequenciamento, né, você como especialista em câncer de mama e um profundo estudioso da via do HER2, o quanto que, como especialista em mama, você acredita que a gente possa estar confortável de transpor esses dados da mama para outras doenças HER2 direcionadas, né? Então, temos aqui o coraça, a gente trata câncer de pulmão e, eventualmente, a gente tem pacientes com mutação de HER2, eu que trato cabeça e pescoço, a gente tem tumores de glândula salivar, a gente tem vários dados que mimetizam um pouco os dados de mama, mas eu queria ver da sua visão, como especialista em câncer de mama, você acha que esses dados da mama podem nos dar um embasamento, por exemplo, para pensar sequenciamento de terapias em outras doenças direcionadas pelo HER2, ou a gente precisa de estudos específicos nessas doenças que nem sempre vão ser muito fáceis pela raridade das mesmas? Eu acho assim, tu tem que ter pelo menos um estudo mostrando que aquela droga HER2 vai funcionar na tua doença. Tipo, o trastuzumab deruxtecan está funcionando em outros tumores que não só o câncer de mama. O pertuzumab funciona no câncer de mama, não funcionou muito no câncer gástrico, o trastuzumab funciona no câncer gástrico. Então, assim, tem que ter pelo menos um estudo mostrando que funciona. E eu acho que tem uma lógica. Se funcionar, tu poderia pensar nesse sequenciamento também, mas tu tem que ter pelo menos um estudo mostrando que tu tem atividade dessa molécula no teu tipo de tumor. Acho que tem que falar de HER2 mutant, né, que é diferente, né? A gente trata pulmão vê muito isso, né, Thiago? A gente tem mutações de HER2. Eu tenho 3 pacientes, aliás, estou com 4 pacientes tratados, e um deles, assim, uma das coisas mais brilhantes que eu já vi, acho que o Eric conhece ele. Esse paciente saiu de tosse e saturação 88% para saturação 95% em vida normal com um ciclo. Foi uma coisa impressionante. Mas não é para todo mundo. Tem outra paciente minha que ela simplesmente está controlando o sistêmico e o cérebro só progride. Então, assim, é uma coisa que essas raridades, né? A gente que trata pulmão tem esse problema, né? Essas raridades, a gente fica com muita dificuldade. Mas parece que, pelo menos em pulmão, os pacientes que... A gente via com TDM1 resposta só em quem tinha inserção do exon 20. Agora, com TRPTK, até para pacientes que têm mutações em outros locais, o HER2 parece ser uma coisa bem interessante. Então, me empolga muito, é uma droga que eu gosto bastante. É até uma brincadeira que eu falo, eu já tratei mais paciente com câncer de pulmão, eu tenho bastante paciente com câncer de mama, eu já tratei mais paciente de câncer de pulmão com trastuzumab deruxtecan do que paciente com câncer de mama. Então, é raridade isso, né? E falando nisso, já que falei de pulmão, eu vou puxar, porque a gente tem que falar de toxicidade, né? Thiago, coitado, não faz mama há muito tempo já, então não sabe mais como é que é a toxicidade de trastuzumab. O Eric sabe, mas vou deixar você e o Lucas baterem um papo aí sobre toxicidade, porque assim, vou falar o que a gente colocou quando a gente abriu o DB2 e o DB3 aqui. Todos os pacientes que tinham catéter usavam fosaprep, tanto quem não tinha usava algum inibidor de neuroquinina oral. Todos eles, por quê? Porque as pacientes reclamavam muito, a gente convenceu o patrocinador de dar de náusea. E TDM1, os pacientes não sentem basicamente nada. Então, vou pedir para vocês baterem um papo, vocês dois aí, um freelance aí, para um freestyle, desculpa aí, para vocês falarem de toxicidade para a gente de deruxtecan. Eu acho que o mais comum que eu estou tendo na prática mesmo é náusea e vômito. E diante disso eu tendo a, logo no primeiro ciclo, já ir com um arsenal completo para evitar, inclusive, a náusea antecipatória. Mas tá indo bem.
tá indo bem em relação a isso. Devo ter umas 8 pacientes atualmente fazendo e tenho conseguido manejar a questão da náusea e vômito. E o que você costuma usar, Evandro? A gente tem utilizado antieméticos também aqui de rotina já. Mesmo no primeiro ciclo a gente começa, inibidores 5-HTs ou outras coisas mais de segunda linha, mais potentes, porque realmente a náusea é um problema para os pacientes. E isso é uma coisa que a gente não estava mais acostumado no 0,2 positivo. Tu dá pertuzumab e trastuzumab, o paciente não sente nada. Tu dá TDM1, o paciente não sente nada. Estão super bem. Mas com o trastuzumab deruxtecan, isso é uma coisa que voltou. Não só a náusea, o vômito, mas também a alopécia. E isso é uma coisa que para os pacientes era muito importante, o TDM1 não tinha. Aqui a gente vê quase 40% dos pacientes têm alopécia. O cansaço também é mais importante para os pacientes. Tá? E uma coisa que a gente não falou ainda, mas que o Marcelo já puxou o gancho, que é o pulmão, que é a toxicidade pulmonar. Que isso a gente está descrito com o trastuzumab, está descrito com o TLM1, mas a gente não via, e com o trastuzumab deruxtecan a gente vê mais frequente, grau 1 ou grau 2, né? Então, assim, tem que realmente ficar seguindo esses pacientes, tem que fazer os scans do baseline, depois fazer sequenciamento nisso, mas essa é uma coisa preocupante, porque tem algumas que são grau 3, no DB02, no DB0204 tiveram mortes tóxicas por pneumonite. Então, assim, é uma coisa preocupante, porque se no metastático a gente já tem morte por causa de um tratamento, essa droga está sendo testada no câncer de mama precoce. A gente não quer, a gente quer curar o paciente, não vai querer matar de um problema pulmonar. E lá a gente vai estar dando radioterapia a nível da mama, pode tocar o pulmão também. Então, assim, é uma coisa que isso me preocupa. O que a gente vai fazer no câncer de mama precoce? No câncer de mama metastático, a gente tem que cuidar, não existe muito um fator de risco que a gente possa dizer por que a paciente vai desenvolver essa pneumopatia, mas a gente vê que a grande maioria desenvolve no primeiro ano de tratamento. Tá? Então, se Só não para desenvolveu no trazer. primeiro ano... Hã? Não, eu queria trazer uma coisa de toxicidade pulmonar, que é uma coisa que pelo menos eu percebi no DB2. Bem, você sabe que o Brasil e a Covid foi uma coisa catastrófica, né? Então, o que eu vi, pelo menos, é que assim, todas as infecções por Covid em pacientes que estavam em uso de trastuzumab deruxtecan foram muito mais complicadas do que o que a gente teve em pacientes que não estavam usando. Inclusive, a gente teve 2 casos que saíram do estudo, eram pacientes do Sistema Único de Saúde que, bem, tinha o protocolo, né? Se você tivesse determinado tempo sem utilizar a droga e sem recuperação, você tinha que sair, pacientes que nunca mais iam ter acesso à droga. E assim, eu vi, uma das minhas pacientes com câncer de pulmão, ela faleceu de Covid, né? Resposta brilhante ao tratamento, o paciente não tinha respondido a nada e faleceu de Covid. Então, assim, eu não sei se é a mesma impressão que você tem. Pelo menos a minha impressão é que quando é Covid é catastrófico. Quando é pneumonite, apesar de ser mais complicado, parece que a Daiichi Sankyo fez uns guidelines meio estressada demais, assim. Eu vejo a resposta muito boa com corticoide. Você faz prednisona, o paciente é quase uma asma, assim. Prednisona 40 miligramas 5 dias, faz uma tomografia, a paciente já melhora muito. Então, você acha que tem um pouco de destempero em relação a isso ou é para a gente ficar preocupado mesmo? Eu acho que a gente ficou preocupado porque quando a gente viu do Breast 03, do DB03, isso era uma coisa que a gente não tinha visto, e isso foi preocupante, porque tiveram graus 3 de toxicidade, quase 15% dos pacientes tinham essa pneumonite ou ILD. Então, assim, eu acho que eles agiram certo porque a ideia é poder utilizar essa droga nos pacientes, e se tem toxicidade, tu trata precoce e evita que tu pare a droga, que é uma droga que funciona muito bem. Eu acho que eles não foram muito severos, não. Acho que eles fizeram o que tinham que fazer realmente para tentar maximizar o tratamento dos pacientes. Eu acho que os guidelines, tu dá cortisona, tu fica seguindo a paciente, eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que ficar vigilante. Então você costuma fazer, desculpa, Eric, rapidinho, costuma fazer as tomografias a cada 6 semanas mesmo, cumprindo o protocolo, né? Eu tento fazer 6 semanas, 8 semanas no máximo, tá? Eu tenho uma paciente agora que ela está com trastuzumab deruxtecan, e o problema é que ela não gosta de fazer muito exame, então eu ainda não consegui fazer. Ela está em 3 meses, eu ainda não consegui fazer o scan, mas ela fez um PET agora, e o PET está bem, ela tinha um infiltrado prévio antes, né? Mas ela é assintomática e até o PET melhorou,
Então, eu estou mais relaxado, mas assim, eu tento fazer os exames pelo menos 6 a 8 semanas, mas não é tão fácil, porque aumenta muito o custo, tu bloqueia os lugares na ressonância não, na tomografia. Então, assim, é complicado a logística toda. Mas isso é no primeiro ano, né? A Uhum. recomendação. Depois pode ser mais flexível. Perfeito. Evandro, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está passando, com o tempo, entendendo mais esses pacientes com câncer de mama HER2 positivo, a gente consegue entender que consegue selecionar melhor esses pacientes, são vários tipos, a gente até conversei com a Horácio mais cedo, parece que são vários tipos diferentes de doença, por exemplo, tem o HER2-low, que está muito forte aí Eu não deixei também. ele falar de HER2-low, porque senão a gente vai ter outro episódio sobre isso, tá, É, gente? Para quem está nos ouvindo, porque senão a gente não sai daqui hoje falando de HER2-low. Tá Não, proibido. Tá eu proibido, não vou falar pessoal. de, não vou falar de Heart Low, mas só para embasar mesmo a pergunta, eu já tive a oportunidade de participar de uma discussão com você, Evandro, aqui até no nosso Camargo, que a gente conversou um pouquinho sobre, a gente tem esses pacientes que vão melhor, que sobrevivem a longo prazo, pacientes que fazem duplo bloqueio há mais de 7 anos, você mesmo falou que tinha essas pacientes, a gente não tem a segurança de tirar, a gente não tem essa resposta. Eu quero saber o que você pensa no cenário atualmente do Deruxtecan para esse tipo de paciente, se a gente consegue selecionar melhor esses pacientes oligometastáticas, que eventualmente têm uma sobrevida mais longa, o que pensar com relação a manter ou não a droga. E segundo ponto você acha que o que vem pela frente que eventualmente pode mudar esse paradigma, e eventualmente se a gente consegue pensar em deixar esses pacientes livre de terapia, como é que está esse cenário para você? eu não cheguei nesse ponto ainda do trastuzumab deruxtecan há 5 anos, né? Mas eu acho assim, eu tenho paciente com trastuzumab, pertuzumab por longo período de tempo, e como é uma droga que não dá muito efeito, não tem efeitos tóxicos, tu não precisa ficar fazendo exame de sangue a cada 3 semanas quando elas vêm fazer o tratamento. Então a gente discute com a paciente e acaba continuando o tratamento. Eu me sinto inseguro de parar um tratamento que funcionou super bem, elas tiveram a resposta completa, então eu não me sinto tranquilo. Com o trastuzumab deruxtecan, eu acho que a gente vai ter que ver como é que vão evoluir essas pacientes. Eu acho que elas vão ter uma boa resposta, vão ficar num período prolongado de tempo, mas a gente tem que ver também a toxicidade a longo termo, o que vai acontecer a nível pulmonar, o que vai acontecer a nível hematológico, esses pacientes, qualidade de vida também. Eu acho que vai ser isso que vai ser o critério principal, né? E também o custo, né? Quanto que a gente vamos tratar os pacientes com deruxtecan durante 10 anos, isso também é uma outra questão que fica muito, assim, não tem estudo, não vai ter estudo, eu acho que a gente vai ter que ter mais prática, mais anos com o trastuzumab deruxtecan de rotina, e quando a gente chegar lá nos 5, 6, 7 anos, e a gente vai ter que discutir isso, o que a gente vai fazer. Perfeito. Lucas, a gente está chegando nos nossos 30 minutos. Eu queria que você puxasse junto com o Evandro a pergunta de ouro, né? Que aí é uma opinião que é totalmente pessoal dele, que é a última coisa que a gente discutiu antes da gente entrar, né? Que é curar as pessoas. Então, fique à vontade aí para perguntar. E aí depois eu vou para o quadro mais importante do nosso podcast, que é a dica cultural. Então, vou falar essa parte, depois a gente põe um tempinho aqui. A gente só contratou o Evandro por 30 minutos, pessoal. O tempo dele é muito valioso. Eu acho que a gente começou a falar sobre cura, né, de uma maneira mais importante agora, mas temos algumas pacientes com TDM1 que já estão há longo tempo sem evidência de doença. E o deruxtecan, como a gente viu, deu quase que jogou a pá de cal, igual o Coração falou no TDM1. Então, eu acho que é uma discussão factível. Eu acho que algumas pacientes vão chegar nesse ponto. Qual que é a sua experiência? O que você acha sobre isso? E só para complementar, que se a gente acha que isso vai chegar no cenário neoadjuvante, eu queria perguntar isso também, né? Adicionar a pergunta, se vai chegar no neoadjuvante, adjuvante, isso é na sua opinião, Evandro, você não precisa embasar nada que eu sei que a gente não tem dado ainda, mas se você acha que vai chegar a isso também. Ok. Então, são duas perguntas aqui. Uma é o curar pacientes com câncer de mama metastático, e o segundo, se a gente vai usar essas drogas no câncer de mama precoce. Isso? Exato, exato. Ok. Então, assim, como a gente estava discutindo antes, que os pacientes que estão em remissão completa por um longo período de tempo, em tratamento, coisa, tem algumas pacientes metastáticos que vão curar. Eu tenho pacientes, pelo menos umas 3, 4,
que estão há 15 anos sem evidência de doença. Tem uma delas, que é uma HER2, que ela foi operada na época de metástase pulmonar, que não estava respondendo muito bem, e estou falando de 15 anos que a paciente foi operada, né? Era a minha paciente na época, e a paciente está sem evidência de doença e está sem tratamento sistêmico. Tá? Eu tenho uma triplo negativo também, foi operada, de pulmão, e está sem evidência de doença há mais de 10 anos. Tá? Então, assim, tem algumas pacientes que a gente vai curar elas. As oligometastáticas, pacientes que têm uma excelente resposta. Paciente com um volume tumoral muito grande, eu acho que vai ser difícil. Mas as pacientes oligometastáticas, com todas as técnicas que tem hoje, por exemplo, se tu tem lesão hepática pequena, tu dá um tratamento, responde, mas ainda tem um pouco de tumor, pensar em fazer alguma coisa local, uma radiofrequência, alguma coisa assim. Então, assim, tem muitas opções hoje. Eu acho que a gente vai curar esses pacientes. Agora, a questão vai ser o que a gente faz depois, quanto tempo a gente segue com o tratamento sistêmico. Essa eu não tenho a resposta para ti hoje, tá? Então, e a segunda parte da questão, se o trastuzumab deruxtecan mostrando todo esse benefício metastático, se ele vai passar um câncer de mama precoce, ele já está sendo testado. Já está sendo testado em neoadjuvante, já está sendo testado em pós-neoadjuvante contra o TDM1, e ele tem, para mim, eu acho que ele tem uma boa chance de bater o TDM1 também no pós-neoadjuvante. Então, hoje o que a gente usa do modelo do Catrina, que é o TDM1 depois para paciente com doença residual, eu acho que o trastuzumab deruxtecan tem chance de bater também. Perfeito. Eu vou passar para o Dr. Tiago fazer o nosso quadro Dica Cultural, Dr. Tiago. Já que o senhor não é um mamólogo convicto, como todos nós aqui, vou deixar você fazer a pergunta do nosso quadro Dica Cultural e depois a gente finaliza. Perfeito. Então, tradicional dica cultural do nosso podcast, ao final das nossas discussões científicas, a gente passa a palavra ao nosso convidado e ele tem toda a liberdade de indicar um filme, um livro, uma série, uma peça de teatro, alguma dica cultural aí para os nossos ouvintes. Peça de teatro foi pesado, hein, bicho? Na Bélgica, ele vai lá na Bélgica ver a peça. Podem vir todos para a Bélgica assistir uma peça de teatro. Exatamente, vai lá, dá uma passeada, já pega um teatro, uma orquestra. Mas vamos lá, Evandro, qual que seria a sua dica cultural aí para então, os assim, nossos ouvintes? Diferente do Brasil, eu não uso gravata, eu vou bem para o hospital de metrô, então eu tenho tempo de olhar Netflix no metrô com meu iPad, né? Então é super tranquilo. E eu sou fã de Netflix e há uma série que eu estou olhando agora, que eu acho bem interessante, que é um humor muito sarcástico, na verdade, é Wednesday, que fala realmente como é que chama? Pega a história da família Addams do tempo passado. Então, assim, a menina que faz a Wednesday tem um humor muito engraçado, ela fala umas frases que até às vezes eu anoto as frases, porque são ótimas, assim, para usar o dia que tu não tá de bom humor e que alguém te enche o saco. Pode usar uma dessas frases, porque são fantásticas. Para quem não sabe, Wednesday está como Vandinha Adams no Netflix Brasil, inclusive, obviamente, na tradução direta, mas já está disponível. Desculpa, eu não sabia o nome do Brasil. Não, por isso que eu estou aqui, para fazer a tradução. Tá no meu contrato fazer tradução também, que Eric está me pagando para isso. Eu queria finalizar, primeiramente, a gente mantendo nossos compromissos aí de fazer um podcast de 30 minutos para não ficar muito longo. Afinal de contas, só em São Paulo que as pessoas demoram 1 hora para chegar no trabalho, né? No carro, então, enfim. Eu queria agradecer muito, Evandro, pela disponibilidade. Não é todo dia que a gente pega uma pessoa tão importante no mundo para estar junto com a gente no mundo da oncologia, um cara que eu tenho certeza que não é falando que ele está aqui com a gente, mas que está só começando, só no caminho dele, que daqui a pouco ninguém vai falar mais de Martino Picard e Fátima Cardoso, todo mundo só vai falar de Evandro de Azambuja só. Então, eu queria agradecer muito e passar a palavra aí vocês fiquem à vontade, vocês briguem aí entre vocês para quem vai dar as palavras finais, mas só queria lembrar para vocês que nós estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, e que a gente vai pedir, o Eric vai fazer essa finalização, porque ele é o cara das redes sociais, para falar os nossos arrobas aí para vocês e finalizar o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, Evandro, e muito obrigado, Lucas, por estar junto com a gente, sempre um prazer, e fique à vontade aí para a gente finalizar e darem suas últimas palavras. Imagina, eu que agradeço aí o convite e estou à disposição. Aliás, você vai ser nosso co-host de San Antônio esse ano, tá? Eu não te avisei ainda, Combinado. Mas vai ser, tá bom? Vai ter que fazer as coisas de San Antônio lá pra gente. Fazer o Riverwalk, aquelas coisas todas lá pra gente também. Então, acho que queria agradecer
de novo, assim como o Coraz falou, o Evandro pela participação, para a gente é muito importante. Todo convidado que a gente que passa aqui porque a gente é muito especial para nós. Agradecer o Lucas aí pela ajuda, pela participação como co-host nesse episódio. E só lembrar a todos que a gente está disponível no Instagram, no Twitter. No Twitter a gente está disponível como @LateNightOnc e no Instagram @LateNightOncology. E fiquem à vontade para mandar críticas, sugestões, feedbacks. A gente está aqui para isso, a gente quer crescer junto com vocês. Obrigado aí pelo episódio de hoje. Um forte abraço a todo mundo. Evandro, se você quiser se despedir, fique à vontade aí, mandar um recado para quem está no Brasil, fica à vontade. Agora 2 minutos seu aí, você pode fazer. Ou então dá tchau só para todo mundo e a gente finaliza. Não, tá bom. Não, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz. Eu acho assim, a iniciativa eu achei bem interessante, que é bem legal, o pessoal não tem mais tempo de ficar lendo tanto, né? Então, assim, tu tá no carro, tu tá no metro, tu tá no ônibus, no ônibus, acho que no Brasil ninguém mais pega ônibus, mas bom, tu tá no metro, e aí, assim, acho que é uma iniciativa bem interessante. A grande maioria dos oncologistas tem uma grande proporção que são jovens, né? Então, isso é bem interessante. E a última coisa que eu vou falar não tem nada relacionado com o Late Night Onco de vocês, mas eu queria fazer uma publicidade aqui, se eu posso. Claro, Só, só... não sei se vocês já estão sabendo, a ESMO, a Sociedade Europeia de Oncologia, Medical Oncology, eles abriram agora os memberships para as pessoas do Brasil, para os médicos brasileiros, está gratuito. Então, não tem por que os jovens, os sêniores também, não serem membros da ESMO mais. Então, assim, é gratuito, tem acesso a todos os jornais, tem redução nos congressos, tem oportunidade para fellowships, preceptorships, várias coisas. Então, assim, eu acho que é uma coisa bem interessante. E para os que estão ouvindo o podcast, fica aí a dica. Vai no ESMO, no website da ESMO e se registre. Hashtag Só, publi do bem, esse aí. Hashtag publi do bem. Evandro, vou aproveitar que você mencionou isso e eu faço parte do Comitê de Jovens Oncologistas aqui da Sociedade Brasileira de Oncologia, e então eu queria aproveitar em nome de todos os jovens oncologistas, em nome do nosso comitê, agradecer a iniciativa. Para a gente é muito importante, a gente que está em contato com os oncologistas mais jovens que estão formando aí os residentes, assim, aproveitam muito todo o conteúdo da ESMO e a iniciativa dessa gratuidade para os oncologistas e residentes aqui da América Latina. Isso é muito bom e é uma iniciativa assim que a gente está muito feliz. E além disso, as oportunidades que a ESMO oferece pelo ICF, né, dando suporte aos congressos, a ESMO, por exemplo, isso tá ajudando muito a nossa formação. Então eu queria deixar muito obrigado aqui por isso, viu? Perfeito. Depois a gente vai convidar o Evandro para falar sobre a ESMO especificamente, e depois também, se ele quiser falar de HER2-Low, mas aí a gente tem que negociar o contrato dele de novo aí, pessoal. Brincadeira, mas a gente fala em breve aí sobre isso. Talvez a gente consiga trazer de novo. A gente fala aqui em rede nacional, que aí ele fica envergonhado e vai aceitar por isso. Estou brincando, Evandro, pelo amor de Deus, mas se depois tiver disponibilidade, o Eric tinha falado sobre esses 2 temas e eu acho que você é uma pessoa ideal para a gente falar sobre essas 2 coisas, mas a gente marca depois com calma para todos os nossos ouvintes aí poderem ter essa possibilidade de desfrutar isso também. Tiago, finaliza aí para a gente. Agradecer a participação do Evandro, do Lucas, foi uma excelente discussão, e agradecer a todos os ouvintes aí que nos acompanharam. Maravilha, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.